E aí, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula, a nona aula e penúltima dessa disciplina de português instrumental. Nós estamos aqui numa levada, de conversar sobre produções textuais, sobre textos oficiais, textos acadêmicos. Na aula de hoje, continuaremos nessa pegada falando desse assunto, especificamente tratando hoje sobre declaração, que é um texto que faz parte das redações técnicas, das redações oficiais, que são textos oficiais que fazem parte da função da linguagem referencial, porque são textos que têm como foco principal, o foco está na informação, no conteúdo a ser transmitido, seja um conteúdo de solicitação, um conteúdo de comunicação, um conteúdo de informação, então tem todo esse grupo de textos aí que fazem parte da função referencial, de textos oficiais e textos técnicos, textos acadêmicos. Ok? Vamos lá então iniciar nossa aula observando alguns aspectos, algumas características da declaração. A declaração, acompanhe no slide de vocês, é um tipo de texto muito utilizado no nosso cotidiano, É um texto oficial que comumente é utilizado em instituições de ensino, instituições tecnológicas, técnicas, científicas, em todo tipo de instituição, de organização, emitem declarações, Trata-se, a declaração, portanto, de um texto de valor documental que comprova ou declara, uma declaração, algo sendo utilizado por diversas instituições, órgãos, escolas, universidades, empresas, dentre outros. Então, uma declaração é um documento que oficializa, que declara algo, Seja a participação de um funcionário na instituição, seja alguma coisa que aconteceu e precisa ser comprovada, declarada, então utiliza-se a declaração. De forma geral, analisando ao pé da letra a palavra, uma declaração é o texto oficial que declara alguma coisa, que comprova alguma coisa que aconteceu, no caso, alguma coisa que se passou, seja para uma pessoa, seja para uma instituição, ok? Continuemos. Lembre-se que o verbo declarar indica uma exposição, um pronunciamento, manifestação e esclarecimento de algo, Então, quando nós falamos de declaração, é aquele documento que literalmente ele declara, que vem a declarar, que vai expor, alguma coisa, que vai pronunciar alguma coisa, só que, como nós sabemos, os textos oficiais, eles fazem que simples pronunciamentos se tornem oficiais, amparados pela lei, São textos que têm um valor maior do que um texto comum, do que uma declaração comum. Existe, acabei de falar o que é a declaração, existe também a declaração oral. Quando a forma de produção de uma declaração e a finalidade em que consiste a declaração pode ser também um texto oral. Por exemplo, uma declaração de amor, a declaração de presidente e dentre outros tipos de declaração, Mas nesse caso nós temos que atentar para questões como o valor da titulação. Por exemplo, uma declaração de amor ela não pode ser classificada como um texto oficial. Ela é um tipo de declaração, mas não pertence ao grupo de textos oficiais. Ela é uma declaração de amor. Já, por exemplo, por outro lado, a declaração oral de um presidente, por exemplo, ou de um vereador, dependendo do local em que ele faz essa declaração oral, ela tem um valor oficial também, se for gravada áudio ou audiovisual, ok? É uma declaração oral, mas que tem o mesmo valor de uma declaração oficial por conta da titulação que quem emitiu essa mensagem tem, ok? Um presidente, um vereador, um senador, até mesmo artistas, por exemplo, as suas declarações elas também podem ser tornadas oficiais. Pessoas públicas no geral, elas têm a sua declaração oral validada, Podemos dizer assim. As principais características da declaração. Observemos com bastante atenção, Temos a redação técnica, ou seja, a declaração ela é um texto que vai ter a sua constituição, a sua produção, a sua escrita, a sua redação técnica. Ou seja, não tem espaço, aquela mesma história de aulas atrás, não tem espaço
para figuras de linguagem, duplo sentido, enrolação, encheção de linguiça, não. Ela é uma redação técnica, então o seu texto tem que ser técnico, direto, né? Um texto conciso, coeso, coerente. Precisamos, é claro, a segunda característica de uma linguagem formal, porque se trata de um documento oficial, então temos que obedecer à norma padrão da língua portuguesa. É um documento comprovatório, né? Então esse documento serve para comprovar alguma coisa, como eu falei anteriormente. Veracidade dos fatos. Esse documento, a declaração, ela serve para ele é um documento comprovatório, né? Acabamos de verificar, então ele vai comprovar alguma coisa, ele vai comprovar a veracidade dos fatos. Por exemplo, se eu for em uma instituição em que eu palestrei, por exemplo, eu vou lá e peço uma declaração para comprovar a veracidade dos fatos, para comprovar, futuramente eu necessite para comprovar que de fato eu palestrei aquele dia naquela escola, então eu peço dessa instituição uma declaração para comprovar a veracidade dos fatos, do que eu falo, para comprovar aquilo que eu estou falando. Eu realmente palestrei aquele dia? Sim, porque esse documento oficial, essa declaração aqui, indica que sim, né, e comprova isso. Estilo padronizado, porque as declarações, assim como os outros textos oficiais mencionados anteriormente, têm uma estrutura que deve ser obedecida, claro, podendo ter algumas modificações estéticas, como timbre, cor do papel, da folha, enfim, mas o estilo deve seguir ali alguns padrões. É um texto em primeira ou terceira pessoa. Lembrando que mesmo quando está em primeira pessoa, deve se distanciar um pouco, focando no conteúdo e não nos meus sentimentos, nos meus pensamentos. No caso, nos pensamentos de quem escreve, nos sentimentos de quem escreve. Ok? Tem que se distanciar, ficar impessoal, né? Se distanciar, ficar ali impessoal. Observemos agora a estrutura de uma declaração. A declaração ela precisa de um título. O título desse tipo de texto é centralizado acima e indica o nome do gênero, no caso, declaração, assim como dos outros textos oficiais, né? Declaração no topo da folha. No entanto, pode vir acompanhado do tema, por exemplo, declaração de dispensa, declaração de histórico, declaração de trabalho, entre outros, né? Ela é dividida, ela pode ser classificada, né? Tem vários tipos de declaração, como vocês podem observar. Declaração de histórico, declaração de trabalho, declaração de participação em um evento, diversos tipos de declaração, e é o produtor desse texto, é o autor dessa declaração que vai definir, que vai observar essas especificidades da declaração e vai colocar lá no título, né, desse texto. O corpo do texto, que quando nós falamos de corpo de texto, de todos os textos oficiais, de todo tipo de texto, quando nós falamos do corpo do texto, é onde o texto vai se desenvolver de melhor forma, né? Temos então o título, talvez uma introdução, datas, assinaturas, nomes, mas no corpo do texto que está o conteúdo real, o conteúdo mais importante, a informação a ser transmitida, né? O conteúdo textual a ser passado para o receptor dessa mensagem. Ok? Então é no corpo do texto. Aqui se elabora um texto por meio do assunto ou do tema que será abordado pela declaração. Geralmente a declaração é escrita em primeira pessoa do singular ou plural. Eu declaro para fins de comprovação, declaramos que o aluno João de Souza Pinheiro. Então, apesar, não esqueçam, de ser em primeira pessoa, seja do singular ou do plural, quando, por exemplo, uma escola, uma secretaria diz que declaramos que o aluno João de Souza Pinheiro foi aprovado na disciplina de português instrumental, por exemplo, apesar de estar em primeira pessoa do singular, nós declaramos que não está pessoal, o foco está em dizer que o João foi aprovado na disciplina de português instrumental, por exemplo. Ok? Quando eu digo, eu declaro para fins de comprovação que a professora Donelis ministrou aulas de português instrumental, a pessoa que está escrevendo isso não está expressando seus sentimentos, ela está focando na questão central desse corpo, desse texto, que é o fato de o professor Donelis ter participado da disciplina de português instrumental. Ok? Então, apesar de estar em primeira pessoa, ele não tem muita pessoalidade, porque o foco está em outra coisa, está numa terceira coisa que não o emissor da mensagem, que não o autor dessa declaração.
ok? Eu espero que tenha ficado entendido. É necessário também na declaração que se coloque local e data. Depois do corpo do texto, é muito importante indicar o local e a data em que o documento foi redigido. Note que sem a data o documento torna-se inválido. Aí vem aquela questão que eu falo de ser um texto amparado pela lei, um texto oficial que serve como prova, comprovação de qualquer coisa. Se não tem a data que esse documento foi publicado, que ele foi produzido, então não tem como eu provar nada, porque não tem data. Mesma coisa se não tiver uma assinatura, por exemplo, que é a próxima característica, né? A assinatura. O remetente ou responsável assina a declaração abaixo da data e local. E, se necessário, inclui o cargo exercido e o carimbo da instituição ao qual pertence. Tudo isso, assinatura, carimbo, cargo, é para que o documento ganhe validade, porque qualquer coisa, qualquer comprovação que for necessária, quem assinou foi o secretário, aqui está o carimbo da escola, a data em que ele assinou. Então, tudo isso é muito importante para que o documento tenha validade, senão não passa de apenas uma declaração qualquer, sem importância, sem validade alguma. Continuando, a gente vai observar a construção de uma declaração. Nesse caso, coloquei apenas declaração, né, para ficar claro que acima fica sempre o título. Os documentos oficiais sempre serão o gênero textual. No caso, se for um ofício de solicitação, então aí em cima vai estar o ofício de solicitação. Se for um memorando, memorando. Se for uma declaração, declaração. Mas fica a critério do autor desse texto adicionar logo no título a temática dessa declaração. Por exemplo, declaração de participação em palestra, declaração de aprovação, declaração de reprovação, né? No caso, infelizmente, se acontecer isso com alguém. Então, a gente percebe, né, que a estrutura da declaração pede, como em todos os textos oficiais, que o título, né, fique acima da folha, centralizado. Em alguns casos pode ser na lateral, mas sempre o título estará em cima, né? Eu acho que todas as pessoas sabem que que os títulos eles ficam na parte superior dos textos, seja de um poema, seja de um conto, o título sempre está acima. Nos textos oficiais não podia ser diferente, então o título fica em cima. Declaração, memorando, até mesmo se for um esquema, tem que ficar o título em cima do que você vai tratar, ok? E então temos aí o corpo do texto da declaração. Eu, Marina dos Santos Ferreira, portadora do documento de identidade tal, CPF tal, declaro para devidos fins que sou moradora da rua de São Gonçalves, número tal, bairro tal, de Boa Vista, e estudante do curso de licenciatura em Artes Visuais da Universidade Estadual de Santos, desde abril de 2008. Assumo total responsabilidade pelas informações citadas acima. Então, a gente percebe aqui que essa declaração é a declaração de comprovação de estudo em uma instituição. É uma aluna, né, a Mariana dos Santos Ferreira, que está declarando oficialmente que ela faz parte do curso de licenciatura em Artes Visuais da Universidade Estadual de Santos. Então, ela assume total responsabilidade pelas informações citadas acima, né? Seja suas informações pessoais, seja a informação que ela está transmitindo, que no caso o foco não está no que ela sente, no que ela quer dizer, mas o foco está no conteúdo da mensagem, né? Que é no que está sendo transmitido, no caso, que é a informação de que esta pessoa ela faz parte do curso de licenciatura em artes visuais de determinada universidade, ok? Então, vem a palavra o fechamento, que são aquelas palavras que finalizam o texto, né, que geralmente são de despedidas, como ali ela utilizou atenciosamente, né, ela está finalizando o seu texto. E aí, então temos cidade, data, né, o local e data, e por fim a assinatura, que vai comprovar e dar validade e veracidade a esse documento, a essa declaração, ok? Então, declaração, minha gente, sigam o instinto e o ouvido de vocês. Declaração é aquele texto que declara alguma coisa. A diferença entre uma declaração comum
verbal de uma pessoa aleatória para uma declaração oficial, para uma declaração que tenha validade, são assinaturas, são timbres no papel, né, que é a marca da instituição, são carimbos, ok? Então, a declaração é o texto oficial, texto válido, que declara alguma coisa. Declara que alguém estuda em um local, declara que alguém fez alguma coisa em determinada instituição. Declaração, declara, minha gente. Declara, mas declara oficialmente, ok? Eu espero que tenha ficado claro o que é a declaração, que é um texto oficial também, que tem a sua estrutura específica. Eu espero que essa estrutura tenha ficado claro para vocês. As características, né, da declaração, que tenha ficado claro também. No mais é isso, tá bom? Eu espero que vocês tenham compreendido e gostado da aula de hoje. Até a próxima. Nós teremos a nossa última aula amanhã. Já estava até me acostumando a gravar aulas todas as noites para vocês. Mas é assim mesmo, tá bom? Um forte abraço do professor Donelis e até a nossa última aula. Tchau!